Agora eu quero mostrar para vocês como instalar os plugins no Krita e quais são os meus favoritos. Lembrando que você pode deixar nos comentários aí quais são os seus favoritos, eu quero conhecer plugins novos. Mas enfim, vamos lá. O primeiro plugin que eu sempre instalo no Krita é esse plugin Tree Slots. Ele basicamente vai separar as minhas ferramentas de Brush, Borracha e Smudge Tool. Por padrão no Krita, se eu tiver a minha ferramenta de Brush selecionada, que o atalho é B, eu consigo utilizar os pincéis. Beleza, normal. Só que se eu apertar a tecla E para selecionar a borracha, eu não seleciono um brush diferente. Eu vou apenas ativar a função de borracha deste pincel. Então a minha borracha é sempre o pincel que eu tenho selecionado no B. Ele vai funcionar como pincel, mas eu gosto de ter pincéis separados tanto para o brush, quanto para a borracha, quanto para a Smudge Tool. E esse plugin aqui, ele vai fazer isso para mim. Para instalar o plugin, a gente tem duas opções. Ou a gente baixa o .zip desse plugin, clicando aqui em Download Zip. Depois você vem em Tools, Scripts e importa a partir de um arquivo. E aí você seleciona o arquivo que você baixou. Ou tem uma maneira muito rápida que é só copiar o endereço do GitHub desse plugin, Tools, Scripts, e agora você importa da web. Cola o endereço nessa barrinha aqui e dá OK. Ele vai baixar e instalar o plugin automaticamente. Pode ser que ele não encontre o endereço que você colou ali e você tenha que baixar esse arquivo. Mas na maior parte das vezes eu consigo usar só o endereço do GitHub mesmo. Aqui ele já instalou e ele fala que eu preciso reiniciar o Krita. E eu vou reiniciar o Krita todas as vezes que eu instalar o plugin aqui, mas eu acho que você pode instalar todos os plugins e reiniciar só uma vez. Mas como eu quero demonstrar plugin a plugin, eu vou fazer dessa forma, tá? E essa segunda vez que você for iniciar o Krita já vai ser bem mais rápido. Beleza, agora você vem em Settings, Configurar, vem em Keyboard Shortcuts e você procura a categoria de Scripts. Dentro dessa categoria, a gente já tem aqui o Tree Slots que eu falei. Para configurar esse plugin é muito simples, é só você substituir os atalhos aqui. No slot 1, que é a borracha, eu gosto de usar o E. E ele vai falar que vai substituir o Eraser Mode. Se você gosta de transformar o pincel selecionado no modo borracha, você pode criar depois outro atalho se for o caso, ou manter esse atalho só para borracha especificamente. Mas eu vou dar Reassign porque eu não gosto de transformar o pincel em borracha. O slot 2 é para o pincel mesmo, para o brush. Então eu vou selecionar o atalho B, do Reassign. E o slot 3, eu vou usar o atalho Q, que é o atalho que eu tenho o costume de usar para a Smudge Tool, que é a ferramenta de borrar. Dá OK. Então agora, se eu apertar B, eu posso selecionar esse pincel. Se eu apertar E, eu posso selecionar um pincel diferente para borracha, que vai funcionar como borracha. E se eu apertar Q, eu posso selecionar um outro pincel para a minha ferramenta de borrar. Por exemplo, esse aqui. E agora, se eu alternar entre esses atalhos, eu alterno entre pincéis diferentes. Eu prefiro muito mais trabalhar assim. O próximo plugin, ele já é bem famoso, é o Pigment O. Ele basicamente substitui a nossa roda de cores do Krita. A roda de cores do Krita não tem problema nenhum, ela é boa. Mas esse plugin aqui permite você customizar um monte de coisa e fazer algo que eu uso muito, que é usar a roda de cores junto com o Lab Slider. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para instalar. Seleciona o endereço, vamos no Krita, Tools, Scripts, importar da web, cola o endereço, dá OK. Esse é um pouquinho mais pesado, mas ele vai aparecer a janela. Clica que você quer habilitar o plugin e eu vou reiniciar o Krita. Agora, para você substituir a sua Color Wheel, a sua roda de cores, é só você fechar essa padrão do Krita, que é o Advanced Color Selector. É só clicar nesse xizinho aqui, vem em Settings, Dockers, e aqui você vai habilitar o Docker Pigment ou Picker. Clica aqui, ele vai aparecer meio escondido aqui embaixo, você pode arrastar essa janela, esse Docker, pode posicionar ele em outro lugar, ou pode posicionar dentro da interface também, igual estava o anterior. E aqui a gente vai precisar mexer nas configurações dele. Para abrir as configurações, você clica nesse hambúrguer aqui embaixo na direita, ao Docker, clica nele, e aqui a gente tem algumas opções. O seletor de cor que eu gosto de usar é esse aqui, Selector Hue. Clica nele,
vem em Color, eu desabilito o HSV, que são os sliders HSV que eu não uso, porque eu prefiro utilizar o Lab Slider. É só clicar em cima, aqui é meio escondido, mas é só clicar em cima do nome Lab Slider. Descendo aqui, a gente pode colocar algumas informações extras, por exemplo, essas labels, né, o LAB, e depois o Display Values, se você quiser mostrar aqui o valor referente ao slider que você tem selecionado, ou que você modificou. No caso, eu vou deixar desabilitado. E aqui em cima você pode habilitar ou desabilitar outras opções, como por exemplo, o histórico de cor. Eu acabo não usando muito, então eu vou deixar desabilitado. Ou se você não usa o slider, você pode desabilitar aqui em Channel ou habilitar. Tem outros painéis, por exemplo, harmonia de cor, mixer e outros que eu recomendo que vocês deem uma fuçada aqui. É só fechar esse painel, você pode aumentar o tamanho do Docker puxando nesses pontinhos aqui embaixo. Aqui, ó, é só clicar nesses pontinhos e arrastar. E nessa região cinza aqui ao lado do quadrado, você pode clicar com o botão direito e selecionar outro formato para esse seletor de cor. Eu gosto de usar o triângulo. E pronto, temos aqui o Pigment ou funcionando como roda de cor. Fica muito legal para você passear nas cores, selecionar cores diferentes. É muito, muito, muito útil. O próximo plugin que eu quero mostrar para vocês é o Compact Brush Toggler. Esse plugin, ele cria um outro Docker que permite que você altere algumas configurações do pincel que você tem selecionado de uma forma bem rápida. E além do Docker, ele também habilita a função de você usar algum atalho para ativar ou desativar alguma função. Então, por exemplo, eu tenho esse brush que eu controlo a opacidade com a pressão da caneta. Se eu quiser desabilitar esse controle de opacidade, sem o plugin, eu tenho que vir no menu de brushes, eu tenho que selecionar opacidade e depois desabilitar o Enable Pen Settings aqui. Eu desabilito, eu tenho que fechar essa janela e aí sim eu tenho esse pincel. Depois, se eu quiser reativar, eu preciso vir aqui e reativar. Ou eu posso criar um outro brush só para isso. Mas esse plugin que eu vou instalar agora, ele vai facilitar muito a minha vida. Vamos lá então. Só instalar e aí a gente reinicia o Krita mais uma vez. Para você visualizar o Docker, tem Settings, Dockers e aqui você procura por Compact Brush Toggler. Esse aqui é o Docker. Você pode redimensionar ele a ponto de sumir com os textos, você pode aumentar para ver o texto completo, para saber o que cada uma dessas funções faz. Vamos voltar naquele exemplo do meu pincel aqui. Se eu clicar aqui nesse botão de opacidade, ele imediatamente desabilitou a função de controle de opacidade do meu pincel. Então adianta muito a vida, eu não preciso ficar criando vários pincéis, eu consigo controlar essas opções diretamente nesse painel. E algo que eu gosto de fazer é clicar aqui nas configurações, Keyboard Shortcuts, eu procuro por ele, Compact Brush Toggler, e eu gosto de adicionar um Toggle Pressure Opacity. Eu uso o atalho F para isso. Dou Reassign e OK. Então agora, mesmo sem o painel habilitado aqui, eu posso só fechar esse painel. Quando eu aperto a tecla F, ele desabilita para mim a função de opacidade e habilita novamente, se eu apertar o F. Os pincéis que eu criei para o Krita, eles têm um controle de pressão via flow, ao invés da opacidade. Isso faz com que os pincéis funcionem de uma forma diferente, mas quando eu quero um controle mais fino, ou que eu quero que o pincel não fique tão forte, eu ligo essa função de controle de opacidade, somado ao controle de flow por pressão da caneta, fica um pincel bem suave. E se eu desabilito, ele volta só com controle de flow. Mas enfim, o próximo plugin que eu quero mostrar para vocês é o Quick Access Manager. Ele basicamente copia um plugin que eu usava no Photoshop. Eu não sei se foi proposital, mas no Photoshop eu já uso há muitos anos um plugin chamado Brusherator. É um nome meio engraçado, mas basicamente ele cria um Docker, uma janela onde você pode colocar os seus pincéis customizados, com thumbnails customizadas, e também pode colocar ali alguns atalhos, alguns botões para ativar scripts. E esse plugin faz a mesma coisa para o Krita. Ele vai ter as suas limitações, mas ele é muito mais do que isso que eu falei para vocês. Tem várias outras coisas. Eu uso ele para basicamente organizar os meus pincéis. Vamos instalar ele e eu já mostro para vocês como que funciona. Esse plugin, por algum motivo, ele não funciona só copiando aqui o endereço. Eu vou precisar baixar o plugin e instalar manualmente, mas não tem problema, é rapidinho.
já baixou, ele tem só 12 megas. Eu venho aqui no Krita, venho em Tools, Scripts, e aí eu importo via arquivo, file. Seleciono o arquivo e ele já vai instalar para mim. Vamos reiniciar mais uma vez. Esse plugin vai funcionar de uma forma diferente. Você vai ter que vir aqui em Settings, Dockers e, por exemplo, habilitar o Quick Brush Sets. Nesse caso, com o pincel que você tem selecionado, se você quiser adicionar ele ao seu Docker, é só clicar aqui no primeiro ícone, adicionar pincel atual. Clica e ele já vai adicionar o pincel nesse atalho. Você pode fazer isso com vários pincéis, clica aqui, e agora você tem um acesso mais rápido a esses pincéis. Você poderia criar uma tag específica, categorizar esses pincéis e usar o próprio filtro do Krita. Mas aqui é uma forma bem mais visual e fácil de você dar uma filtrada nos pincéis que você usa e até categorizar eles. Porque aqui dentro você consegue criar vários grids, que seriam grupos desses pincéis. Então se você adicionar um grid novo, deixa eu expandir aqui a janela, a gente pode selecionar o grid e adicionar o pincel para grids diferentes. E uma coisa muito legal é que você também consegue usar uma configuração de gestual. Você habilita o atalho e para onde você mover o seu cursor, você pode chamar por ações diferentes. Por exemplo, se você clica no atalho e arrasta o cursor para a direita, ele pode selecionar um pincel específico. Se você fizer a mesma coisa só que para a esquerda, ele seleciona outro pincel e assim por diante. Você também consegue habilitar o Docker de Quick Actions. Nesse Docker você consegue puxar algumas ações específicas do Krita ao invés de usar algum atalho. Então se você quiser visualizar todas essas ações que são permitidas, é só que você clicar nesse primeiro ícone e ele vai te listar todos os atalhos e as ações que o Krita tem disponível. Antes de você tentar adicionar uma ação, você precisa criar um grid novo. Então é só clicar nesse segundo botão e ele vai adicionar um novo grid, que é basicamente um grupo aqui igual o dos brushes. Agora você pode clicar no azinho, selecionar a ação que você quer, por exemplo, Multiply. Esse Select Multiply Blending Mode, ele vai transformar o Blending Mode do meu pincel. Então ele vai trazer o meu pincel, por exemplo, de normal para o Multiply. Isso infelizmente não tem para as layers, tem só para a seleção do meu pincel, do Blending Mode do meu pincel. Enfim, seleciona a ação, clica em adicionar ação e aqui ele criou um botão para essa ação. Se você quiser editar essa ação, é muito fácil, é só você segurar o Alt e clicar com o botão direito em cima do botão. Aqui você pode trocar o nome do botão, por exemplo, para só Multiply, se for o caso. Dá OK e ele vai atualizar aqui o nome do botão. Mas eu não uso muito essas ações rápidas, para ser sincero. Eu uso basicamente para os meus pincéis, certo? E o legal desse Docker é que você também consegue clicar aqui nas configurações e editar ele, customizar ele. Então se você quiser, por exemplo, alterar o tamanho do botão, é só vir aqui em Brush Icon Size e trocar para, por exemplo, sei lá, 60. Save, e aí você precisa reiniciar o seu Krita. Vamos lá! Reiniciei o Krita e agora o botão fica um pouco maior. Agora eu vou só mostrar outros plugins que eu acho que são legais. Eu não uso muito, mas eu vou começar a usar a partir de agora. Vou deixar o link na descrição para vocês poderem consultar também. Temos esse outro plugin aqui chamado Layer Kit, que basicamente com um clique, que é esse botão novo que ele adiciona, ele automatiza a criação das layers para simular um Clipping Mask. Não é um Clipping Mask perfeito, ele ainda vai usar os recursos padrão do Krita. Então, resumidamente, com um clique, ele vai criar a organização de layers para você só continuar pintando, de jeito muito mais rápido. E tem esse outro plugin chamado Recorder Button, que basicamente ele vai criar um botão que vai te mostrar se está gravando ou não. Porque no Krita você consegue gravar timelapses de uma forma automatizada, mas se você não tiver com o painel, com o Docker do recorder, né, do gravador aberto, pode ser que você não esteja gravando e gostaria de estar gravando, ou você está gravando sem querer gravar, enfim. Isso é uma forma muito mais visual de você habilitar e desabilitar o Docker e saber se está gravando o seu timelapse. Essas são as menções honrosas dos plugins do Krita. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube e você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.